enfim, a usar uma outra identidade, que um dia seus pais e seus alunos descobrirem isso, mas enfim. É capaz. Você processar, nunca mais vou dar uma aula. Vai ficar dando aula nesses cursinhos popular aí, inclusive. Essas coisas aí que os caras... De comunista. Comunista. Vamos lá pra isso. Comunista! Filho da puta. Enfim, desculpa aí, saiu. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Isa. E, beleza, o relacionamento abusivo não é legal, né? Só fode. Por que a pessoa não sai do relacionamento, então? Tá. É por essa questão da síndrome de Estocolmo que eu falei antes, sabe? E aí tem várias outras coisas. Bom, seria um livro aqui eu falar sobre tudo agora. Mas, por exemplo, existe muito... Primeiro, né? Ninguém conhece um cara e no primeiro encontro ele vai lá e dá um tapa na sua cara. Ou uma mina, sei lá. Isso não acontece. Quando a gente questiona o porquê que a pessoa não sai, normalmente a gente questiona mulheres que são vítimas de violência doméstica, porque o resto ninguém questiona nada, né? Então, vou falar especificamente desse caso. Quando você conhece uma pessoa que é assim, tanto uma pessoa que... A pessoa abusiva, às vezes, ela pode até se manifestar mais no começo, assim, porque é uma coisa que, justamente, é tão naturalizado que ela vai falar assim, eu sou ciumento mesmo, e é isso aí. Então, pode até ser que seja. Mas uma pessoa que já tem um probleminha de doença mesmo... Ela só vai se manifestar depois de um tempo. Ela tem todo um processo de minação no começo, né, que a gente chama de mimetização. Então, a pessoa ela vai se transformar numa versão de você. É como se fosse um scanner. Então, por exemplo, se você fala que você gosta de alface lisa e não de alface crespa, a pessoa vai falar assim, eu amo alface lisa. Eu achei que eu era a única pessoa do mundo que gostava de alface lisa. E isso vai para todos os assuntos da vida da pessoa. Chega um momento que você se apaixona por você mesmo, achando que você está se apaixonando por outra pessoa. Então, já o começo é assim. E aí é um bombardeio de amor. Tipo, sabe aquele negócio que é tão bom que até o santo desconfia? É assim. E aí você fica tipo, nossa, conheci minha alma gêmea, e a pessoa é maravilhosa, e a pessoa gosta de mim, e não sei o quê. E aí, de novo, quando a gente para pra pensar na estrutura social patriarcal, pra mulher isso é um agravante, porque, né, a sociedade tem a ideia de que a mulher está sempre fazendo nada além de esperar um relacionamento acontecer. E no meio desse processo, né, no meio do relacionamento, ele começa a te condicionar. Então, sabe aquela história de, tipo, você bater um sino e dar um bife pro cachorro, e aí a partir do momento que ele já começa a entender, quando só de você bater o sino ele já tá salivando? É mais ou menos isso. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que quando ela discutia com o ex-marido dela e ela queria falar, ele jogava um copo de água na cara dela. Então chegou um momento que só dele segurar o copo de água, ela já sabia que ela não podia falar. É esse tipo de minação. Então, tipo... são várias coisas, como eu falei, você começa a mentir por coisas que não precisa, você começa a se sentir inseguro, já não sabe mais, de repente parece que você tá fazendo tudo errado, você tá dando o seu melhor, mas nada tá sendo suficiente pra aquela pessoa, e aí a pessoa começa a fazer uma triangulação, que é tipo, se você não atender, tem concorrência aqui, tipo, ninguém vai te querer que nem eu te quero, olha a pessoa que tá com você, tipo, se você bobear, sabe, tem 1000 outras opções, começa com essa história. Só que durante todo esse processo são ciclos. Então, tipo, a pessoa ela comete essas pequenas violências e ela volta pra uma lua de mel. E vai e volta, e vai e volta. No meio disso tudo, ela faz promessas. Então, tipo, no momento da lua de mel é tipo, e a nossa casa, e os nossos filhos, e aquela viagem que a gente vai fazer, e não sei o quê. E sempre que você tenta terminar, a pessoa não aceita. De jeito nenhum. Ela pode até falar, tá bom então. E aí ela volta, depois de algum jeito. Reaparece. Mas reaparece te culpando. Olha, eu vou te perdoar pelo que você fez de ter terminado comigo, porque eu sou muito bom. Mas me agradece, você vai ter que fazer as coisas do jeito que eu quero. E você acaba voltando e ficando aqui, não, realmente a culpa foi minha. Brigas que no começo você tinha certeza que estava certo. Você acaba pedindo desculpa no final da discussão. E você nem sabe por quê, mas, desculpa, pelo amor de Deus. Quando chega no final... Não tem mais como, porque você já perdoou tanta coisa. Você já acreditou em tantas promessas. Você já tá tão condicionado por aquela situação toda. Você já não sabe mais quem você é. Eu lembro de quando eu terminei meu relacionamento com o narcisista, eu peguei meu iPod, eu não sabia que música eu colocar, porque eu não sabia mais que música que eu gostava. Eu não sabia mais que filme escolher no Netflix. Então, tipo, você não sabe mais que você perde completamente a sua identidade, porque ela é roubada por essa outra pessoa. E aí, o que essa pessoa faz? É como se ela clonasse, assim, um documento teu. E ela pega e começa a se apresentar para a sociedade como aquele novo documento. Ela começa a se apresentar para a sociedade como se ela fosse você. Então isso vai para as coisas mais banais, assim. Tipo, eu peguei meu ex ensinando para uma menina a harmonização de vinho que eu ensinei para ele, sabe? É das coisas mais toscas até as coisas mais graves. Frases, por exemplo. Se você é gentil com uma pessoa, ele pega aquela frase, aquele momento de gentileza que ele pescou ali, e ele faz isso na frente de outra pessoa, pra outra pessoa achar que ele é gentil, mas na verdade essa gentileza é sua. É um personagem, é tipo um ator, sabe? Uma atriz.
Então é por isso que você não consegue sair. Como é que você vai sair de um negócio desse? Você não tem a menor ideia do que tá acontecendo. Você fica perdido, você não sabe mais quem você é, o que você quer, por que você tá lá, por que você não tá. É impossível, assim. E aí chega no final, normalmente, ou alguém te resgata, assim. Então, normalmente é tipo família, até. É muito importante o pessoal ver o vídeo da Dora Figueiredo, que a gente gravou juntas até algumas coisas sobre isso. E no caso dela, foi realmente a família dela que tirou ela disso. Mas quando não é um resgate, a pessoa vai até o fundo do poço. E aí tem a fase do descarte. Que é quando a pessoa vê que ela não vai conseguir te enganar mais. Que, tipo, você não vai muito mais pra frente naquilo, que você já tá exausta. E aí, mesmo que você tente terminar, a pessoa te faz voltar pra ela terminar com você e falar: não sei porque eu estou fazendo com você até hoje, você nunca prestou pra nada, você não é interessante, você não é bonita, você não é nada, você é uma burra, seus gosto musical é uma merda, e tipo, você é um lixo, nem sei o que eu tô fazendo com você. Aí que termina. Mas sem isso, não termina. Eu ia perguntar uma coisa, e quando você citou a questão da Dora e a família, e tem uma questão que é, e aí pra gente fazer, quem tá ouvindo e a gente mesmo fazer uma reflexão, que é aquela história maluca, que é aquela história que começa com ninguém se mete em treta de casal e etc. E aí eu já ouvi de uma amiga minha, e aí você pode me confirmar se é também um dos traços frequentes, que é como o cara, a pessoa te isola, então é muito difícil você ser amparado por amigos, no geral. Então você não tem a quem recorrer, então fica muito difícil ser resgatado, é isso? É, super importante isso que você falou, porque é o primeiro passo. A pessoa abusiva, ela nunca vai conseguir fazer nada do que ela faz. E aí, de novo, a gente tá falando de uma pessoa que já tem uma personalidade narcisista. Ela nunca vai conseguir fazer o que ela faz se você tiver pessoas pra te amparar. Ou se você tiver um porto seguro ali pra quem correr. Então, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é falar assim: nossa, tipo, seus amigos nem são da hora. É a pessoa que ela nunca vai sair com o seu grupo de amigos. Raramente. Vai aparecer, vai ser super legal. Tipo, é sempre aquela pessoa muito querida, que todo mundo adora. Mas apareceu ali e saiu. O resto do momento todo, você tá com a turma de amigos da pessoa. Aí ela começa a te fazer assim: ai, puta, aquela tua amiga, meu, não é legal você andar com ela, porque, pô, olha o que a galera fala dela, não sei o quê. Quando você vê, você já não tem mais ninguém. E também existe uma coisa que é, a pessoa dá uma mancadinha. Aí você vai lá e conta pras suas amigas: ai, gente, fulano fez isso aqui, nananã. Aí todo mundo fala: amiga, ele é um bosta, pelo amor de Deus, termina com esse cara. Ou, enfim, tô falando disso porque eu sou uma mulher hétero, mas troque pra sexualidade que você quiser. E aí você, na próxima mancada que a pessoa dá, você já fica com um pouco mais de vergonha de falar pra sua galera, tipo, pô, de novo o cara deu mancada. Aí você já muda um pouco a história, sabe? Começa tipo, não foi tão grande assim a merda. Quando chega, tipo, que a pessoa faz merda toda semana, a gente nem importa se pode falar palavrão nesse podcast, né? Mas obrigada, porque eu não consigo falar sem falar palavrão. Que é tudo liberado, né? Ok, ótimo. Quando a pessoa começa a fazer merda toda semana, chega uma hora que você já não conta mais, porque todo mundo já falou tantas vezes que é pra você terminar. Você se sente tão impotente de não conseguir terminar que você não conta mais. Então você começa a esconder. Tanto que, por exemplo, o meu ex, vou dar o meu exemplo de novo. Ele já fez várias coisas e eu sempre contava para minhas amigas. Quando chegou no ponto de ele me agredir fisicamente, eu não contei pra ninguém, porque eu tava morrendo de vergonha. Tipo, gente, eu deixei a situação chegar nesse ponto. Eu fiquei escondendo as coisas de vocês até a pessoa me levantar pelo pescoço, sabe? Então eu não contei pra ninguém. Eu fui contar depois de 4 meses que eu tinha terminado. Então é muito louco, porque como que eu vou contar pras minhas amigas isso se no dia seguinte eu vou estar com ele de novo? Porque ele vai me convencer de que aquilo não aconteceu, que eu imaginei a situação, que ele me pegou pelo braço, não pelo pescoço, que eu tava meio louca na hora, eu não percebi. Então você fica com vergonha, você não conta. Quando chegar no final, você já não tem mais ninguém. É isso. Por isso que normalmente não existe esse resgate como aconteceu no caso da Dora, por exemplo. Isso você falou agora, a gente fez uma ponderação uma vez no episódio, e acho que é sobre chamar uma mulher de louca, né? O Lucas fez isso, a gente sempre... escapou de alguém de nós, assim, não sei quem é louca. E aí a gente fez essa... Não foi nem nesse sentido, assim. Foi no sentido de fez besteira e usou a palavra louca. Era no sentido de ser inconsequente, né? E aí, acho que é legal, então, explicar qual é o impacto de chamar uma mulher de louca nesse sentido, Isa? Tipo... Muito bom. Primeiro que, assim, essa coisa de não pode chamar uma mulher de louca é basicamente o que todo homem sabe sobre violência doméstica sem saber que isso é violência doméstica, porque isso também é artigo 7º, se não me engano, parágrafo 2º. A questão é o que a gente chama de gaslighting, que é o tipo principal e mais comum de violência psicológica dentro de relacionamentos. Vou palestrar de novo aqui, porque tem uma historinha por trás disso. Manda bala. Isso vem de uma peça de 1938, em que tinha um casal.
E a luz era gás. E aí o cara, né, o marido, ele ia diminuindo o gás da luz todos os dias um pouquinho. E a mulher falava assim, você não acha que tá diminuindo a luz, tá ficando mais fraca? Ele falava, não, coisa da sua cabeça, tá doida? Até o dia que não tem mais gás nenhum, ele acaba com o gás, não existe mais luz, e ele consegue convencer ela de que nunca existiu luz. Caramba. Dentro de um relacionamento abusivo, né, o que a gente chama de gaslighting, é isso, é esse processo. Então, por exemplo, de novo... É que, cara, eu posso dar 1 milhão de exemplos, mas é sempre mais fácil dar o meu, porque tá mais fresco aqui. Meu ex me levantou pelo pescoço no meio de uma festa, com várias pessoas em volta, e ele, muitos meses depois, ainda tentava me convencer de que aquilo nunca tinha acontecido. Sendo que, eu lembro da dor, eu lembro exatamente o que eu senti, eu lembro dele pedindo desculpa. Mas ainda assim, ele tentava me convencer de que aquilo nunca aconteceu. E por um momento ele conseguiu. É muito louco como isso acontece. Então, essa coisa do chamar a mulher de louca, normalmente é em casos como esse. Por exemplo, o cara trai a mina e aí, sei lá, passa um tempo e ele fala, isso nunca aconteceu, você tá louca? Ou pra dizer que ela tá reagindo de forma exagerada a alguma coisa que ele fez. Só que se ela fizesse uma coisa 10 vezes menor, ele ia reagir 10 vezes mais violentamente, sabe? Então essa coisa do chamar de louca vem muito do gaslighting, sabe? Porque normalmente você acredita que você é louca. E esse é o problema. Agora, eu não vejo problema nenhum. Ninguém fala assim, meu ex é mó louca. Sei lá. Eu não faço mais coisas loucas porque, sei lá, eu já fui jovem um dia, mas... Sabe? Sei lá, se jogou no meio da rua e começou a rolar no asfalto, qualquer coisa. Não tem problema nenhum, sabe? Uhum. Mas a questão do louca em relacionamentos, ou de, até discussões, sabe? Sei lá, você discute com uma amiga, não sei. E aí ela fala um negócio. E sempre que o homem argumenta com uma mulher, você é louca, ele deslegitima tudo que ela fala e tudo que ela sabe. Então isso é muito, muito grave. É daí que vem essa história do louca, sabe? E aí, sei lá, porque se popularizou isso, sabe? Foi o único tipo de violência que se popularizou. É o único termo que ficou praticamente proibido, porque... Mas eu acho que isso é importante pra gente fazer um autoexame, não que isso seja voltado pra homens, mas é importante, depois a Isa pode dizer. Eu já acho que eu fiz essa pergunta uma vez e eu também não gosto de tratar como se os homens fossem grandes crianças e precisassem, enfim, ser cuidados, porque tem que assumir as próprias responsabilidades. Mas antes de eu perguntar pra ela o que os homens podem fazer... Se é que existe alguma coisa pra tentar ajudar, ou pra amenizar, ou pra... Não sei se eles mesmos podem fazer alguma coisa pra não serem o cara abusivo, porque talvez o cara abusivo não consiga fazer nada por ele, enfim. Mas assim, coisas de denunciar amigo, ou ajudar uma amiga, sei lá. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer pra se autopoliciar, porque esse é o tipo de coisa que a gente é mais... Bom, acho que os homens são coniventes com quase tudo, né? Uhum. Mas a gente é muito conivente nesse sentido que é estar numa roda, e aqui a gente grava na casa do Zé e todo mundo sabe, e aí aqui existem sempre mulheres e amigas nossas e etc. Fazendo uma autocrítica, tô me incluindo. Que é quando existem mulheres, a gente não passa próximo de ter uma piada... ou algum comentário que beire enfim, uma ofensa à mulher. Mas quando a gente tá sozinho, não é que a gente fica aqui sendo os cuzões. Uhum. Mas às vezes passa e alguém dá risada, outra pessoa não dá risada. Às vezes eu me policio pra não dar risada, mas eu também não falo. Não pontua, né? Não pontuo nada. E aí eu fiz a mesma autocrítica de um outro episódio e a gente faz de novo. Que é, mesmo diante dos nossos próprios amigos... que em tese são as pessoas que a gente tem abertura pra falar, que é o que eu falo às vezes aqui dos nossos amigos, que é, os caras dormem junto, empresta dinheiro um pro outro, mas tem medo de se censurar porque o cara usou um termo e fala assim, não vou censurar o cara porque, né? Depois eu vou ser o chatão. A gente, entre nós, no nosso grupo de amigos, a gente tem uma certa liberdade ainda, e mesmo assim a gente... Sim, mas tá começando agora. Sim. Mas meio que forçados por um certo constrangimento nosso, que vem aqui falando no microfone várias coisas legais, mas e tem que ser minimamente condizente com o que a gente faz diariamente, né? Isso, não sei, é uma coisa que eu imagino, não tenho nenhum embasamento teórico sobre isso, mas acho que o fato de ter uma mulher presente faz com que você olhe, né, pra pessoa ali e pensar, cara, eu tenho que tomar cuidado pra não ofender essa pessoa. Quando não tem ninguém, você volta, e principalmente a gente que foi criado, né, em rodas de homem, falando merda, falando de mulheres e tal, você volta pra uma coisa meio primordial. Vou dar um exemplo. Na sexta-feira eu tava na casa do meu irmão com alguns amigos, e eu tava contando alguma história, não sei o que, eu falei, não sei quem, aí fulano abriu a perna, né, e eu falei isso, eu olhei, e tava minha cunhada do lado, foi eu olhar pra ela e falei, cara, desculpa, não deveria usar essa expressão. Então, na hora eu já me corrigi.
Se eu tivesse numa roda só com homens, talvez eu não tivesse olhado pra uma mulher e não tivesse percebido que era uma expressão machista que eu não deveria usar. Então, não sei, talvez o fato de ter uma mulher ajude nesse sentido. Não que seja uma desculpa. Né? Exato. Não, esse meu ponto é só porque é bom deixar registrado e é bom que se tem algum cara ouvindo que é nosso amigo também, ou que não é, foda-se,